Eu quero convidar você nesse momento a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 61, dos versos de 1 a 3. Isaías 61, dos versos de 1 a 3. Oremos. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta. Por isso pedimos que Tu ilumine a Tua igreja nesse momento, a receber a palavra que será proclamada nessa noite. Assim como Tu já falaste ao meu coração, pedimos que Tu fale ao coração da igreja. E que Teu Espírito Santo abra a mente e o entendimento, para que a Tua igreja não só possa ouvir, mas viver e colocar em prática o que será proclamado nessa noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã, nessa noite, para mim e para a sua vida. Esses 30 dias de férias que eu e a Selma tiramos, a gente vê tanta informação desencontrada, tantas coisas sendo ditas, tantas informações, a gente vê tantos acontecimentos. Estamos há quase 2 anos, 1 ano e meio, praticamente parados, impossibilitados de exercer o normal. Estamos no novo normal. E antes de sair de férias, eu fui fazer um pagamento, e aí a menina do caixa passou o álcool gel na mão. Ela falou: moço, agora nem que volte ao normal será o normal, porque tudo que vamos fazer, vamos ter que passar o álcool gel. Vamos ter que estar sempre com o álcool gel no bolso, sempre com uma máscara, porque as coisas mudaram. Porque estamos no fim, estamos caminhando para o fim. O certo está virando errado e o errado está virando certo. E a palavra de Deus está se cumprindo. E lá em Mateus 24, Jesus disse: isso é o princípio das dores. Nós estamos vendo as coisas acontecerem no mundo. Guerra, mortes, pai matando filho, filho matando pai, pestes, doenças. Quando se imaginou, não vou nem colocar há 10 anos atrás, mas quando se imaginou há 5 anos atrás, a igreja do Senhor Jesus não abrir para se reunir? Quando você imaginou isso? Elas ficar impossibilitadas devido a uma pandemia. A volta de Cristo, irmãos, está perto. E eu quero dizer para você, eu gostaria, seria muito feliz se eu fosse arrebatado como igreja do Senhor. Eu gostaria de ver a volta de Cristo. Não sei se eu vou ver, mas eu gostaria de ver a volta do Senhor para vir me buscar a igreja dele, a igreja invisível. E nessas férias,
eu pude observar que a igreja de Cristo, ela é uma só. A igreja do Senhor Jesus, ela é uma só. Aonde se prega Jesus, aonde se prega a palavra, aonde se prega o Senhor Jesus, ali é a casa de Deus. É importante nós termos esse entendimento, porque eu quero convidar você a meditar no seguinte tema nessa noite. Fomos chamados a pregoar o ano aceitável do Senhor. Fomos chamados a pregoar o ano aceitável do Senhor. Nós estamos vivendo um momento de apregoar, de proclamar o ano aceitável. Meu irmão e minha irmã, as pessoas estão sedentas do teu lado, as pessoas estão com fome do teu lado. Nós vivemos uma época, uma geração, onde a depressão tem acometido várias pessoas, onde a angústia tem acometido várias pessoas. Várias pessoas têm me procurado, falam, pastor, eu estou precisando de fazer terapia, me tratar, porque dentro da área de aconselhamento pastoral, eu tenho autorização para trabalhar, mas na área psicológica não. Eu não tenho autorização para trabalhar na área psicológica, na psicologia. E aí eu sempre indico um pastor do nosso presbitério, que é psicólogo, e já indiquei algumas pessoas para ele, porque as pessoas estão precisando de tratamento, as pessoas estão precisando de ser consoladas, de serem acolhidas, de serem amadas, de serem abraçadas. É necessário nós termos esse entendimento. E no texto que nós acabamos de ler, o arauto de Deus que apresenta a sua missão como porta-voz de Deus, voltando-se a proclamar a seus irmãos, anunciando uma promessa de uma reviravolta espetacular da situação daquele povo. Essas promessas de felicidade suscitam na comunidade um canto de louvor ao Deus Salvador. Quero dizer para você que mesmo diante da sua depressão, mesmo diante do seu problema, da sua adversidade, cante, adore, louve o Senhor. Mesmo diante dos seus problemas, saiba que o Senhor está no controle. Saiba que Deus não permite que aconteça nada na sua vida se Ele não for Ele. Porque é por meio dEle, para Ele e por Ele que são todas as coisas. Glória seja dada a Ele eternamente. Amém. Está lá em Romanos 8, verso 33 e 36. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem primeiro deu a Ele? Quem foi seu conselheiro? Porque é por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas a Ele eternamente. Amém. Precisamos crer que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Precisamos entender que tudo que fazemos é para a honra e glória do Senhor. O servo do Senhor será o grande e definitivo pregador e redentor de Israel, que o resgatará, conforme Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isaías está falando de Jesus Cristo. Está dizendo assim, olha, vai vir aquele, meu servo, que vai trazer as boas novas, para que o Evangelho chegue aos gentios, para que o Evangelho chegue a você que está aqui sentado, assistindo essa mensagem, adorando ao Senhor, para você que está na sua casa. Jesus veio para você, Jesus veio para todos nós. E estamos pregando, continuando a pregar o ano aceitável do Senhor.
E em primeiro lugar, irmãos, nós vamos ler pausadamente os 3 versos. E o primeiro verso, verso 1 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Jesus quer te libertar. Jesus quer te curar. Hoje é o dia de você sair daqui curado, libertado. De você pegar tudo isso, jogar fora, dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero pregar esse evangelho, eu quero viver esse evangelho. Irmãos, nós precisamos acordar, nós precisamos modificar, nós precisamos viver esse evangelho que nós confessamos. Nós precisamos viver verdadeiramente o evangelho que confessamos. O Espírito do Senhor está sobre nós. Estava sobre Isaías, está sobre a igreja dele, está sobre mim, está sobre você. E nós precisamos viver esse evangelho. Que testemunho você tem dado, que vida você tem vivido, para que as pessoas apontem para você e falem: eis aí um homem de Deus, eis aí uma mulher de Deus. O Espírito do Senhor está sobre a igreja presbiteriana de Francisco Morato. Nós precisamos alargar nossas fronteiras, nós precisamos alargar as nossas portas, as nossas paredes, nós precisamos sair para proclamar o Evangelho. Nós não podemos nos contentar com 140 membros. Nós precisamos ter mais, queremos mais, mas não é para o nosso engrandecimento não é para a nossa glória não, é para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Nós precisamos ter compromisso com o reino. Nós precisamos ter compromisso com o Senhor, com a igreja de Cristo. Nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. O presbítero Tiago agora, no ofertório, diz para os membros da igreja a importância de manter a igreja moral, espiritual e financeiramente. E ele usou uma frase que eu uso muito: nós temos um pastor 24 horas. E alguns irmãos sabem que quando eu falo, eu estou falando a verdade. Alguns irmãos aqui sabem disso. Nós somos chamados a proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós temos que ter responsabilidade na casa de Deus. Ele estava me falando que a mesa de som que nós compramos no início do ano, foi do ano passado, foi 5.600, hoje já está 13.500. É dinheiro, irmãos. Você não consegue isso de graça. Foi 5.600, está 13.500 agora, se a gente fosse comprar agora. Irmãos, nós precisamos entender que apregoar o ano aceitável do Senhor é fazer a vontade de Deus, é estar na casa do Senhor e sermos generosos na casa de Deus em tudo que fazemos, porque tudo que você colocar na mão, você há de prosperar. Mas não é prosperar de prosperidade, não, prosperar de ser bem-sucedido, como Jacó foi bem-sucedido, como José foi bem-sucedido, como Davi foi bem-sucedido, como Isaías foi bem-sucedido. O Espírito do Senhor está sobre ti, está sobre mim, está sobre a igreja, para apregoarmos as boas novas do Senhor, para apregarmos as boas novas do Senhor. Isaías 11:2 diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Nós precisamos estar preparados para pregar a boa nova às pessoas que chegam do nosso lado chorando, pedindo uma palavra de conforto. O que você tem dito ao seu irmão quando ele vai te pedir um conselho? É isso mesmo, vai lá, paga com a mesma moeda.
É isso que você fala ou não? Irmão, vamos orar. Vamos orar pelo irmão, pela irmã. Vamos orar pela pessoa. Ele enviou, o Espírito de Deus enviou a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Nós precisamos nos libertar das coisas ruins. Em segundo lugar, irmãos, verso 2, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Esse verso, ele é muito interessante porque Jesus fala do cumprimento inicial dessa promessa, quando se refere ao seu ministério de salvação e conselho aos que estão espiritualmente oprimidos, anunciando um ano aceitável. Isso significa o mesmo que dia de salvação e ano dos meus remidos. E aí, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 4, verso 14 a 21, diz assim, vou dar tempo de você abrir a Bíblia. Lucas 4, 14 a 21. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu a Escritura na sua vida. Hoje se cumpriu a palavra de Deus na sua vida. Jesus já cumpriu essa promessa. E nós precisamos viver essa promessa dia a dia. Nós precisamos entender e conhecer o Cristo que nós servimos. Você conhece Jesus? Você sabe que essa promessa já foi cumprida? Nós precisamos viver o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho sólido. Jesus já cumpriu essa promessa quando ele leu o livro do profeta Isaías. Hoje se cumpriu. Hoje está se cumprindo na sua vida. Hoje está se cumprindo na sua vida o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. Jesus fala do seu cumprimento. Ele fala do que ele fez, do que Isaías profetizou lá atrás, e ele cumpriu. Ele cumpriu. E em terceiro lugar, irmãos, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O que significa, pastor? Indicando que seguir essa leitura era a espera da segunda vinda de Cristo para se cumprir o dia da vingança. O dia da vingança. O que é isso, pastor? Dia da vingança? O que seria o dia da vingança? Como parte da libertação de Israel, o Senhor derramará toda a sua ira aos que se opuserem, conforme está escrito em Isaías 59, 17 a 18.
Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo, como de um manto, segundo as obras deles. Assim retribuirá furor aos seus adversários, e o devido aos seus inimigos, as terras do mar. Dar-lhes-á a paga. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Os judeus que foram salvos durante o ministério de Cristo e aqueles que forem salvos durante a era da igreja ainda não cumprirão essa promessa da salvação das nações, conforme está lá em Romanos 11, dos versos 25 ao 27, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. O que o profeta está dizendo aqui? O dia da vingança. Nós estamos esperando a segunda vinda de Cristo. A parousia. Esse termo parousia no grego significa a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda gloriosa de Cristo. É aquilo que eu falei. Eu gostaria de ver Cristo voltar para ser arrebatado e subir com Ele. Mas aquele que não tiver na presença de Deus, será o dia da vingança, onde será colocado à parte. Como tem estado a sua vida, meu irmão? Como tem estado a sua vida, minha irmã? Você está preparado para a segunda volta de Cristo? Para a segunda vinda de Cristo? Você está preparado? Enquanto a palavra de Deus não for pregada, Cristo não há de voltar. Enquanto a palavra de Deus não for pregada a todo mundo. E aqui, o profeta diz, até que haja entrado a plenitude dos gentios, ou seja, até que todos os gentios ouçam a palavra de Deus. É necessário ouvir, é necessário confessar. Agora, como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos pregar. Nós precisamos anunciar as boas novas. As três pessoas da Trindade atuam juntas nos versos de Mateus 3, 16 e 17. Diz, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Os cativos eram os israelitas que permaneciam na dispersão e que se seguiu no cativeiro babilônico, conforme Isaías 42, 7, para abrir-lhes os olhos dos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em breve. Nós precisamos entender que Cristo está voltando. E a Trindade se manifestou quando Cristo foi batizado. Quando ele foi ungido para pregoar o ano aceitável do Senhor. Os cativos eram os israelitas. Cristo veio para os eleitos. Porém, o plano da salvação, você, Douglas, faz parte, antes da fundação do mundo. O plano da salvação, Elaine, você faz parte. Lília, você faz parte do plano da salvação. Jesus veio para os judeus, para os eleitos, mas não foi um erro, não foi um equívoco de Deus. Marquinhos, Deus veio, Cristo veio
Porque você faz parte do plano da salvação. Marcos Paulo, você faz parte do plano da salvação. Joyce, você faz parte do plano da salvação. Abel, você faz parte do plano da salvação. Neva, você faz parte do plano da salvação. Não vou dizer o nome de todo mundo não, tá, irmãos? Mas é cada um de vocês aqui fazem parte do plano da salvação. Nós somos chamados a pregoar esse Cristo que morreu na cruz do Calvário. Suas mãos foram cravadas, derramou seu sangue, foi açoitado, carregou a cruz em favor de mim, em favor de você. Ele foi batizado e a Trindade se manifestou através de Deus, do Espírito Santo e de Cristo, porque Cristo, ele veio como um homem e como Deus, 100% homem, 100% Deus. E ele veio para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os cativos, do cárcere e aos que jazem em treva. O propósito da consolação do Deus aos que se deixaram depois dos séculos de sofrimento será glorificar a si mesmo, como Isaías 60, 20 a 21. Nunca mais se porá o teu sol, nem tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim, plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. A honra e a glória do Senhor, irmãos. A honra e a glória do Senhor. Nunca mais se porá o sol, se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua. O Senhor é a tua luz perpétua. O sol nunca mais se porá. O Senhor, dizem que o sol é a luz da quinta grandeza, né? É isso? Quem é físico aí? O sol tem uma luz de quinta grandeza. Jesus é a enésima grandeza, a luz de Cristo. Eu não sei se alguns irmãos viram, mas lá em Arraial do Cabo, o rapaz falou para mim, para a Selma, assim, o sol se põe na Praia Grande às 5 horas e 26 minutos. Eu sou muito detalhista com essas coisas. Aí nós chegamos lá, por volta de umas 15 para as 5, aí tinha lá o pessoal tirando foto, tal, e o sol está lá. E todo mundo lá para assistir o sol se pôr. E o sol descendo. E o sol descendo. Aí deu 5h26, eu falei, a camarada já errou para mim. Não desceu às 5h26, ele falou que é 5h26 que o sol se põe. Aí quando foi 5h46, o sol baixou. Aí eu filmei e botei aquele louvor sobre as águas. Só que não saiu se o sol se pôr, né? Saiu só a parte depois. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, o sol se põe todos os dias. Todo dia ele se põe. Mas Cristo, ele nunca vai se pôr para você. Ele estará sempre abençoando a tua vida, derramando um óleo de alegria sobre você, te dando uma coroa em vez de cinzas, te dando vestes de louvor, porque é esse Cristo que veio nos alimentar, que veio derramar sobre nós a unção, o poder, a glória. É esse Cristo que nós adoramos. É um Cristo, quando nós cantamos aqui, Ele cura, irmãos. Ele liberta. Ele salva. Nós precisamos viver isso. Ter essa experiência. Tenho dito, irmãos, igreja, precisamos ter experiência. A minha experiência é minha. Não queira ter a minha experiência. Você precisa ter a sua experiência. E nós só vamos crescer quando tivermos as nossas experiências.
Mas para isso, eu tenho que me lançar na presença de Deus. Eu tenho que buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Eu já contei isso aqui uma vez. Eu queria ter uma experiência com Deus na minha mocidade. Falava, Deus, eu quero acordar de madrugada para orar. Eu quero acordar. Me acorda. E aí, quero ter uma experiência contigo. E naquela época o relógio era digital, né? Aquele rádio relógio antigo que tinha lá os númerozinhos. E aí, eu já contei isso aqui uma vez, mas vou contar de novo para quem alguém não ouviu. Todo dia, toda madrugada eu acordava às 3h33. Eu ficava, mas como é que pode? Alguma coisa está acontecendo. 3h32, mas eu acordava, olhava para o relógio, 3h33. 3h33. Aí eu falei, Deus, o que tu quer falar com isso, comigo? Eu orava, fazia aquela oração cheia de sono, né, que a gente acorda de madrugada, né? Aí ora, aquela oração meio barro, meio tijolo, né? Porque eu queria ter aquela experiência com Deus, mas acordava assim, belo dia, abri a Bíblia, Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu fui entender, era Jeremias 33:3, só que a hora é 3h33, não existe 33 horas. Aí eu passei a acordar. E aí eu acordava mesmo, quando acordava, eu acordava e orava, ajoelhava e orava. Falei, Senhor, usa-me, transforma-me. Usa-me, conforme Tu queres. Essa foi a experiência que eu tive, busca sua, eu tenho dito, busca as suas experiências. Quando cada um de nós tivermos as nossas experiências, a igreja vai crescer espiritualmente. A igreja vai amadurecer espiritualmente. Nós temos muitas crianças, muitas meninices em nosso meio. Muita infantilidade no nosso meio. Precisamos amadurecer como crente, como igreja do Senhor Jesus. Precisamos deixar as coisas de criança de lado, amadurecermos. Olharmos as coisas de forma clara e objetiva. Parar de milindre. Usa-me, Senhor, fala, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero fazer a tua obra, eu quero proclamar o teu evangelho, eu quero anunciar a boa nova. Estamos perdendo tempo com coisas pequenas. Invoca-me, te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Precisamos invocar o nome do Senhor, ter a experiência com Ele. Nunca mais o sol se porá na sua vida. Nunca mais o sol vai se pôr, porque a luz, o sol chamado Jesus, estará sempre te iluminando, te abençoando. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça de nós servos e servas que apregoem o ano aceitável do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.